Você é um jovem adulto que resolveu voltar à vida normal e acha que está livre de ter complicações relacionadas à Covid-19? Fizemos este vídeo para entender como e por que a segunda onda de coronavírus no Brasil tem atingido faixas etárias cada vez menores da população. O relaxamento de medidas para conter o coronavírus e a demora para vacinar pessoas mais jovens tem levado a um novo cenário na pandemia de coronavírus no Brasil. De acordo com dados da Fiocruz, coletados entre 4 e 10 de abril, pessoas entre 20 e 29 anos estão no grupo com maior alta de mortes por Covid-19 na comparação com o início de 2020. E se elevarmos um pouco mais a faixa etária, mesmo assim bem abaixo do chamado grupo de risco no começo da pandemia, os dados mostram um cenário preocupante. Estudo feito pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira mostra que, em março de 2021, pacientes com menos de 40 anos eram quase 60% dos internados em unidade de terapia intensiva no país. Os números da Fiocruz mostram um aumento global de 642,80% de casos para todas as idades entre a primeira semana de 2021 e o começo de abril, sendo que algumas faixas etárias subiram mais que a média. Em relação às mortes por Covid-19, o aumento global foi de 429,47% nessa mesma comparação, entre a primeira e a 14ª semana de 2021. As mesmas faixas etárias de casos também tiveram um aumento maior que a referência. A tendência de uma redução nas faixas etárias dos pacientes no Brasil também foi captada pelos pesquisadores. A idade média de casos internados na primeira quinzena de abril era de 57,68 anos, enquanto a idade média na primeira semana de janeiro tinha sido de 62,35 anos. Para a Fiocruz, esse cenário pode ter sido influenciado por uma maior flexibilização do distanciamento entre os mais jovens, por motivos que vão desde uma exaustão com o confinamento à necessidade de retornar ao trabalho presencial. Ainda segundo a Fiocruz, a vacinação de idosos indica sinais de diminuição sobre casos e mortes nas faixas etárias mais altas. Porém, somente análises posteriores poderão afirmar que isso tem relação direta com a mudança no perfil demográfico das pessoas afetadas pela Covid-19 no Brasil. Tem uma coisa adicional que, se a gente olhar para o domicílio brasileiro, para a casa brasileira, ali em média, ela é uma casa cheia. A ocupação média dos domicílios brasileiros, segundo o último levantamento que eu chequei, é de 3,3 pessoas por domicílio. Isso favorece muito a disseminação do vírus em contexto familiar. E mesmo que você não tenha, por exemplo, um idoso morando com você, se a gente assumir que muitos dos locais, muitos dos municípios, muitas das capitais começaram a reabrir ano passado, isso significa que a gente colocou na rua, em circulação, muita gente. Então a gente tem o adulto que tem que trabalhar, porque ele precisa trabalhar, senão ele é demitido, precisa de dinheiro, precisa sustentar a casa. E a gente tem o jovem que pode ter a necessidade de trabalhar ou pode ter assumido um comportamento irresponsável de se aglomerar, de promover celebrações, de fazer ajuntamentos que não eram necessários, e isso sim, com certeza, culminou para o que a gente está vendo. Pesquisadores apontam alguns motivos para que a população mais jovem ocupe mais leitos nos hospitais nessa segunda onda no Brasil. Entre eles, uma certa descrença de que a Covid-19 não seria uma doença fatal para os mais jovens. Sem sombra de dúvidas, o comportamento do jovem na pandemia ele foi um comportamento inadequado. A gente percebe que mesmo a gente vendo o cenário que a gente vê hoje com os jovens indo para a UTI, a gente vê que quando o governo dá uma afrouxada em algumas medidas restritivas, eles voltam a aglomerar, eles voltam a frequentar lugares cheios de pessoas, não usam máscara, não praticam distanciamento, nem nada do tipo. Em Minas Gerais, a situação não é diferente. Na macro-região conhecida como Triângulo do Norte, que reúne municípios como Uberlândia e Patrocínio, 132 pessoas com menos de 60 anos estavam internadas entre setembro e dezembro de 2020. No começo de 2021, o número subiu para 734 entre janeiro e março. Dados do Ministério da Saúde relativos à síndrome respiratória aguda grave nos municípios mineiros ajudam a entender um pouco mais o impacto sobre pacientes jovens. Entre o grupo abaixo dos 60 anos no tratamento mais crítico para a Covid-19, 36% não tinham outras condições de saúde adversas, como diabetes, hipertensão, obesidade, entre outras. Eu acho que a gente já passou dessa parte de focar em um grupo específico, ainda mais que o povo, no caso a população que era grupo de risco no ano passado, ela já está em grande quantidade sendo vacinada. Então, como o vírus ele pode infectar os mais velhos e eles terem a resposta imunológica para a vacina, eles vão se adaptando e vão cada vez mais descendo a faixa etária. Então, a gente falar em grupo de risco hoje, a gente pode falar que todos nós somos grupos de risco. Com as variantes que vêm aparecendo, e não são uma, ou duas ou três, são diversas aparecendo, a gente precisa tomar muito cuidado.
Cientistas também acreditam que as novas variantes do coronavírus podem ter promovido uma mudança no perfil dos infectados. Na Inglaterra, pesquisadores perceberam que a variante chamada de B117 estava acometendo pessoas mais jovens, inclusive crianças, diferentemente do que ocorreu durante a primeira onda do vírus SARS-CoV-2 na Europa. Os médicos brasileiros também suspeitam que a variante P1, identificada em Manaus, possa ser mais agressiva. Isso significa que ela teria capacidade de provocar consequências mais graves, mesmo em pessoas jovens e saudáveis. Segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a mortalidade de pacientes com menos de 45 anos internados em UTI triplicou de 13% em novembro para 38,5% em março. No Reino Unido, a gente começou a ter uma circulação de jovens pelo país, na verdade, por diferentes regiões, não foi igual como um todo no país, mas foi bastante frequente, principalmente entre indivíduos mais jovens. E aí é só uma questão de estatística nesse caso. Se a gente tem mais jovens circulando, muito mais jovens, é muito mais provável que a gente tenha mais casos em mais jovens. Isso fez sentido porque os idosos ainda estavam resguardados, os idosos ainda tinham comparativamente uma circulação mais restrita, ou eles mesmos escolhiam se resguardar, se proteger, ou a própria família escolhia fazer isso. Então, eles conseguiam diminuir a circulação dos idosos, mas os adultos e os mais jovens continuavam circulando. Então, proporcionalmente, o número de casos tende a aumentar dentro desses grupos, e se o óbito, se a morte é uma consequência da infecção, então o óbito dentro desses grupos também tende a aumentar. No Brasil não foi diferente. A gente tem até hoje uma percepção da relevância da Covid, né, do perigo da Covid para grupos de risco. Então, a gente tem, até hoje, a gente ouve, tem história pessoal, você vai puxar na memória, vai saber, idoso que está em casa até hoje, a família está cuidando, a família está protegendo, pessoas que são grupos de risco, que estão afastadas do trabalho, estão de home office até hoje, assim, quase um ano, mais de um ano, às vezes, dependendo do caso. Então, a gente criou essa percepção de preocupação com a doença, uma doença séria, mas a gente criou esse grupo de exclusão de que era um problema para grupos de risco, mas não tanto para outros grupos. Eu acredito que isso deva ter ajudado a criar um senso de relaxamento na cabeça da população. No começo da pandemia, as pesquisas iniciais sugeriam que a Covid-19 podia ser mais branda em jovens adultos, mas os estudos mais atuais e os números registrados nos hospitais em todo o mundo revelam uma mudança de perfil dos infectados. O atraso na vacinação das parcelas mais jovens e sem comorbidade da população em países como o Brasil também contribuiu para isso. Então a gente já tem várias cidades da vacinação, por exemplo, entrando em grupos que são grupos de comorbidade, depois de ter vacinado uma fatia considerável dos mais idosos. Então é muito provável que daqui a algum tempo a gente já veja uma redução significativa no número de casos e óbitos, que é a consequência da imunização em massa. Mas a gente ainda vai ter uma fatia considerável da população que não foi imunizada, que vai estar se sentindo segura o suficiente para circular e que as medidas de proteção pessoal e coletivas vão estar diminuídas, vão estar sendo menos praticadas. E isso é um risco para a gente, porque o vírus consegue infectar adultos da mesma maneira que ele infecta idosos, e a gente pode ter essa circulação mantida. E é possível que a gente alcance 500 mil de óbitos, uma marca terrível na pandemia, e esse número vai continuar crescendo enquanto a gente não tomar medidas para controlar a disseminação. Para controlar o óbito, a gente sabe que as vacinas funcionam, porque elas previnem casos graves, mas até que a gente vacine uma quantidade grande da população, o que a gente precisa controlar é como o vírus se espalha. Para fazer isso, a gente conta com as autoridades e com o bom senso da população de entender que o risco não é só mais para idoso, para quem tem doença crônica, para o hipertenso, para o diabético, para a pessoa que tem problema respiratório congênito, enfim. Portanto, independentemente da sua idade, continue a seguir todas as medidas contra a propagação do coronavírus. Use máscara, respeite o distanciamento social e, se possível, fique em casa. Para mais vídeos como este, acesse nosso canal.